poderoso acima de tudo, acima de todas as coisas. Esse Deus é meu Pai, e eu sou tua habitação, e eu sou tua habitação, e eu sou tua habitação. Eu irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu te amo, eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Eu te amo, Pai, eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Diga eu te amo, eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Ora yari karororo, shanha brahmara kororo, siyera la la la. Ora na bankani kala chano, ora la la. Hira kasakro chorobraye, ara na bonho kena na sara, yera sara rarie, yera kana doro no baye, ara na kanchi, yera kasago sa, ye sorora, ara na vanga, oro shiye karabi, onara kina sa, ora na rovalia, hina sandana chiyoti, ikalarono, ora nora kasi, yora kasi, yalarova yeni, yera kansanola, ono badoro kansina.
roborodana Rabasie Karosaroroboyoroko Hiranarosachitano Hirahalaroro Hanahora Yesalayo Hihalasa Yekonhororobasi Hiranorosamladorokasi Yerasara Koro Hayeta Sororo Aleluia. Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigado por um propósito cumprido hoje à noite. Obrigado pelos céus que abastecem propósitos divinos. Obrigado pelo abastecimento dessa noite, da tua unção, da tua graça, da inspiração do teu Espírito, da tua palavra que foi enviada e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Obrigado pela presença manifesta do teu Espírito, nos inclinando ao teu coração, porque ele prescruta as tuas profundezas. Te damos graças, Espírito Santo, por você compartilhar conosco aquilo que você conhece no coração do Pai, aquilo que você ouve de Jesus. Obrigado por você compartilhar para nós. Queremos ser participantes disso. De Deus somos cooperadores. Obrigado, Senhor. Obrigado por você acreditar em nós para cooperar com você. E nessa noite nós cremos em toda a terra sendo afetada por aquilo que a tua igreja, Pai, posicionada nessa terra, irá orar e dar legalidade, Pai, a você agir em coisas específicas que estão acontecendo agora, coisas que devem ser antecipadas, Pai, para que não ocorra o que estava programado, ou ocorra o que estava programado. Te damos graças, obrigado, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, que maravilha. Deus é bom. Obrigado pelo louvor, bênção. Tivemos probleminha no som. Oi? Voltou. Glória a Deus. Amém, amados? Mas nada impede a gente. Amém? Então, eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 2. Tem um texto conhecido, mas a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir. Amém? Aleluia. Eu queria que você ficasse atento. Talvez você vá ouvir a mesma coisa. Amém? Aleluia. Mas, dependendo de como você está ouvindo, aleluia, como você vai ouvir, pode ser novo para você. Porque às vezes nós nos expomos à palavra, mas não estamos inclinados a ela. E às vezes Deus fala coisas novamente que Ele já falou anteriormente. E a gente nem lembra. Porque naquele momento anterior a gente não estava tão antenado. Mas é tão bom quando a gente absorve no coração, né? E sai de um lugar como esse, com uma palavra de Deus. Amém? Aquela palavra que salva a nossa vida, aquela palavra que sustenta, que fortalece. Momentos como esse é para isso. Amém? Agora, Deus vai ter sempre uma programação e sempre o interesse de nos alcançar. Tem uma parte nossa nisso. Amém? De atenção, de inclinação. Aleluia. De intencionalidade. É preciso ter intencionalidade num momento como esse. Ou em outros momentos da vida. Amém? É se inclinar para o Espírito Santo com a intenção de ouvi-lo. Eu posso me inclinar, mas sem a intenção de ouvir. Amém? Não vou ter o resultado que Deus quer que a gente tenha. Porque Ele sempre quer um bom resultado, promover um bom resultado na nossa vida. Amém? Então, Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém?
Ô, glória. A gente conhece esse texto aqui, é um texto poderoso, porque tudo que aconteceu aqui, nesse momento, é sobrenatural. Amém? Veio do céu, sobrenatural. Amém? Um som como de um vento impetuoso, algo sobrenatural. Línguas como de fogo, você encontra isso. Isso é natural ou é sobrenatural? Isso é sobrenatural, um evento totalmente sobrenatural. Aqui se estabeleceu o início do ministério da igreja de Cristo. Aleluia, com a descida do Espírito Santo. Sabe, é incrível como, olhando para esse texto, alguns ensinam contra o falar em outras línguas. Está tão claro aqui no texto. Amém. Que para que a igreja cumpra o seu propósito de testemunhar, é necessário ela estar revestida de poder. Jesus falou isso, ele falou sério. Amém. Do alto vocês vão ser revestidos de poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. E aconteceu no dia de Pentecostes. Como a gente crê e acredita que as línguas são para hoje, mas existem ensinos por aí que diz que essas línguas ficaram para a igreja primitiva, onde tem um versículo dizendo isso. Onde tem aqui um fundamento afirmando isso. O fato é que não acredito em falar em outras línguas, então eu tenho que ter um fundamento. E o fundamento é que isso ficou para a igreja primitiva. Mas onde está esse fundamento? Amém. Nós não encontramos na Bíblia. Se você passear pelo livro de Atos, você vai ver uma sequência. Amém? Desse revestimento de poder vindo sobre as pessoas. Existe uma sequência. Amém? E quando termina o livro de Atos, não tem nenhum versículo dizendo isso ficou para a igreja primitiva. Mas se você ler Atos capítulo 8, você vê, né, Filipe estava pregando em Samaria, as pessoas foram salvas, havia muita alegria, pessoas curadas. Quando os da igreja, né, Pedro e João de Jerusalém souberam, desceram e foram a Samaria e impuseram as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Amém. Aleluia. E aí alguém pode perguntar, mas cadê a evidência de falar outra língua nesse texto? A gente tem a evidência porque aquele mágico que se converteu, vendo que as pessoas recebiam, ele quis comprar o dom. Ele viu o quê? Para que testificasse que eles receberam o Espírito Santo. Falando em outras línguas, gente. Algo, amém, físico se manifestou para que eles vissem. Aleluia. E como se trata de impor as mãos para receber o batismo no Espírito Santo, a evidência bíblica é falar em outras línguas. Amém? Você vai para Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio. Amém. Ele está ministrando a palavra, eles recebem a palavra, nascem de novo e o Espírito Santo desce, cai sobre eles e eles passam a falar em outras línguas. Então os judeus cristãos, aqueles que se converteram, ficaram impressionados porque ouviam eles falando em outras línguas. Aleluia. Você vai para Atos capítulo 19. Paulo chega em Éfeso e pergunta a 12 discípulos que haviam lá, se eram discípulos é porque haviam nascido de novo, se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram. E eles, nem mesmo sabendo que é o Espírito Santo, ou seja, quem discipulou aqueles 12 não conhecia do batismo no Espírito Santo. Então, eles não foram ensinados. Paulo aproveita e ensina. Vocês foram batizados em quê? Então, o assunto era batismo no Espírito Santo. Amém? Porque por essa pergunta que Paulo fez, o assunto que ele estava em pauta era o batismo. Não, nós fomos batizados no batismo de João. João batizou para arrependimento. Aí Paulo batizou eles
em o nome de Jesus Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizou nas águas, impôs as mãos sobre eles, e eles passaram a falar em outras línguas. Nós temos 3 testemunhos. Amém? Nós vamos para 1 Coríntios capítulo 12, fala em outras línguas como um dom. Amém? E a interpretação de línguas. Não tem nada dizendo na Bíblia que ficou para a igreja primitiva. E tudo que Deus faz tem um propósito. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é a mesma cabeça, ele é a cabeça do corpo, ele não mudou. Amém? Então permanece tudo aquilo que desde o início da igreja se estabeleceu. Amém, gente? Estou falando isso para que a gente não seja influenciado por algumas doutrinas que estão por aí. E a gente está trazendo base bíblica para trazer a veracidade a respeito de outras línguas. Você vai para 1 Coríntios 14, Paulo começa a falar sobre outras línguas. Falar em línguas, orar em línguas. Tem todo um ensino a respeito. No final do capítulo 14 ele diz, não proibais em falar em outras línguas. No capítulo 14 ele está ensinando, porque a igreja de Corinto, operando nos dons, eles estavam meio desorganizados, vamos dizer assim. Amém. E ele começa a dizer como deve, amém, se comportar. E ele fala em outras línguas. Quem fala em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus, e Espírito fala mistério. Quem fala em outras línguas, quem ora em outras línguas, ora de fato. Tudo falando em outras línguas. Então esse assunto é importante. Está recheado, gente, de ensinamento aqui sobre a oração em outras línguas, sobre o falar em outras línguas. Aleluia. Se tem tanto conteúdo a esse respeito, porque é importante para ele. Se é importante para ele, deve ser para nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Então não se deixe enganar. Não deixe outras doutrinas travarem você de usufruir dessa linguagem sobrenatural de oração. Orar em outras línguas é uma linguagem. É uma linguagem sobrenatural de oração. Eu amo orar em outras línguas, e toda vez que eu estou orando em outras línguas, eu fico mais consciente do sobrenatural, porque eu sei que é totalmente sobrenatural. Ninguém me ensinou. E eu sei que vem do meu espírito. Amém. E se tem alguém que não acredita e pode falar que é coisa de demônio, eu tenho cuidado com essa pessoa. Temos que orar por essa pessoa, porque eu sei que ora em outra língua e não estou endemoniado. Então tem muita coisa aí sendo ensinada. Vamos para a Bíblia. Amém? Confere com a Bíblia, estuda a Bíblia, para você descobrir a veracidade daquilo que a gente pregando aqui, eu estou ensinando aqui, confira com a Bíblia. Amém? Confira com a Bíblia aquilo que a gente prega. Aleluia. Vê na Bíblia se o que a gente está ensinando aqui está em linha com a palavra. É importante isso. Amém. Aleluia. Porque aqui é o fundamento. Oh, glória. Então, ele fala aqui que eles passaram a falar em outras línguas. Se a gente fizer um paralelo aqui com o início do ministério de Jesus, Lucas capítulo 3, no versículo 25, e Lucas 4:1, fala sobre o batismo nas águas de Jesus. E depois que João batizou Jesus nas águas, diz que veio sobre Jesus. O céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer. Esse evento foi sobrenatural ou natural? Sobrenatural. O Espírito desce em forma corpórea de pomba e uma voz do céu. Essa voz é sobrenatural ou natural? Foi a voz de Deus que disse: esse é meu filho amado. E a partir dali, deu-se início ao ministério de Jesus. Leia Lucas capítulo 4. Com aproximadamente 30 anos. Aí ele diz lá: deu-se início ao ministério de Jesus, depois que ele foi ungido. E Jesus foi ungido? Foi.
nessa hora. Amém? Aí você vai para Atos capítulo 10, fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Aleluia. Então veja, para Jesus iniciar o ministério dele, o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? E a partir daí, os milagres começaram a acontecer. Aleluia. Começaram a acontecer. O ministério de Jesus de vento em popa. Primeiro veio o Espírito Santo sobre ele, para ele fazer o bem e curar os oprimidos de Satanás. Ele foi ungido para isso. A igreja também, da mesma forma, meu amado. O início do ministério da igreja foi da mesma forma. O céu se abriu e o Espírito Santo veio. Não em forma corpórea de pomba, mas em forma de um furacão. Um som de um vento impetuoso e línguas de fogo. Foi dessa forma que o Espírito Santo veio sobre a igreja. E daí deu-se início o ministério da igreja na terra. Mas antes, a igreja foi ungida. O Espírito Santo veio sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. Quase 120 pessoas. A partir daí a igreja começa seu ministério. Da mesma forma de Jesus. Amém. Agora veja, lá teve uma voz. No início do ministério da igreja, nesse evento sobrenatural, uma voz também estava presente. Que voz era essa? Outras línguas. E quando fala ali línguas, isso significa línguas nunca antes faladas na terra. No grego é isso. Línguas nunca antes faladas. Por que é importante isso? Porque alguns dizem que essas línguas é uma pessoa que fala alemão, poliglota. Tem nada a ver com poliglota. Porque quem ora em outras línguas não fala a homem, visto que não entende. Então, esse ensino que eles falarem alemão, eles falarem outras línguas e algo sobrenatural aconteceu. Aqueles que estavam lá ouviam na língua deles. Isso é algo sobrenatural. Amém? Isso é a operação do Espírito Santo. Aleluia. Cada um ouvia na sua própria língua. A gente tem testemunho de acontecimentos com o irmão Dave Robson, que ele estava no programa de rádio, no programa de televisão, começou a falar em outras línguas, e depois veio um testemunho de que alguém que estava ouvindo, amém, ouviu na língua dele. Mas David Robson estava falando em outras línguas. Aleluia. Operação do Espírito Santo. Estou trazendo coisas aqui para a gente desmistificar muita coisa que tem por aí, que barra a gente desfrutar dessa ferramenta poderosa de oração em outras línguas, de falar em outras línguas. Aleluia. Para que a gente desfrute dessa ferramenta. Aleluia. É uma ferramenta que Deus nos deu. Aleluia. Amém. Agora veja, essa voz, essas línguas, elas vieram quando o Espírito Santo veio. Eram línguas nunca antes faladas na terra. Quando o Espírito Santo veio, essas línguas se manifestaram. Aleluia. Agora veja, quando a gente lê em Atos capítulo 2, versículo 6, diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, eram quase 120 falando em línguas, quase 120 pessoas falando em línguas, mas aqui o autor inspirado diz: quando se fez ouvir aquela voz. É uma voz.
quando nós estamos orando em outras línguas aqui, coletivamente, é uma voz, é a voz que está sendo manifesta. Ele não falou aqui vozes, apesar de que era 120 falando. Somos nós que falamos. O Espírito Santo concede, a gente fala o que ele concede. Isso só pode ser poderoso, um negócio desse, porque quem concede é o Espírito Santo. Como ainda duvidar e achar, meu Deus, algo concedido se inicia no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, gente, na gente, dentro de nós. Se inicia nele, parte dele. Você vai estar falando o que ele está criando. Agora fique imaginando o que ele cria. Fique imaginando esse tipo de oração. Que assuntos são esses? Assuntos criados pelo Espírito Santo. Sabe, e não tem limite. Amém. Você pode começar a orar no entendimento, orar por vovô, orar por mamãe, por papai, orar pela nação, orar pelas autoridades, como a Bíblia informa. Vai chegar um ponto que não tem mais assunto. Não tem mais assunto para você. Fechou. No que diz respeito à oração em outras línguas, não tem limite. Aleluia. Não tem. É Ele criando e você falando. Ele criando e você falando. Falando a quem? A Deus que é Espírito. A Deus que é Espírito. É o Espírito Santo criando, você, Espírito, falando a Deus que é Espírito. Aleluia. Como isso não pode ser poderoso? Como isso não pode operar resultado, gente? Sabe o que eu estou falando de novo? Porque a gente não está crendo ainda nisso. A gente ora pouco. Sabe por que você ora pouco? Você não crê. Sabe por que a igreja ora pouco? Porque não crê. Eu vejo outras pessoas que não são do nosso ministério. Amém? Tem o mesmo conhecimento que a gente tem sobre oração em outras línguas, mas estão obtendo mais resultados do que a gente, do que eu vou falar por mim, não vou botar os outros não, porque aí eu não tenho gabarito para isso não, eu estou falando de mim aqui, vamos falar de mim. Por quê? Se a gente tem o mesmo conhecimento e alguém está produzindo mais resultado, será que é Deus que está fazendo diferenciação? Não, sabe o que é? A prática. É a questão da prática. Aleluia. É a questão de praticar o que sabe, o que conhece, o que recebeu, o que aceitou como verdade. Está escrito. Eu me submeto a isso. Amém? Eu me exercito nisso. Porque está escrito, tem fundamento. Aleluia. Eu me dobro a isso. Eu aplico na minha vida. A voz. A gente vai começar a orar em outras línguas aqui. Você vai começar a pensar nisso. A voz. Ele não tratou as vozes. A voz. E eu creio que é como ele. Por que é a voz? Porque nasce de um. Não sei se você entendeu. Se inicia de quem? Do Espírito Santo. São várias pessoas falando, mas só um cria. Só um está criando. Só uma fonte está liberando. Todos falam o que apenas um cria. O que apenas um concede, que é o Espírito Santo. Eu comecei a entender porque ele falou aquela voz. Ele não usou o plural.
Amém? Porque Isaías teria usado o plural, porque era quase 120 falando. Aleluia, aquela voz. Em Atos capítulo 4, versículo 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram, está escrito o que aí na tua Bíblia? Fale aí o que está escrito. Levantaram o quê? A voz. Levantaram a voz. A gente pode entender como levantar a voz, abrir a boca e falar. Aquela pessoa levantou a voz, né? Aí o que é que a gente está dizendo? Ela abriu a boca e falou. Mas ele está dizendo, levantaram a voz e disseram. Levantaram a voz e disseram. Se a gente conectar a voz com aquela voz lá de Atos capítulo 2, a gente pode entender que eles iniciaram orando em outras línguas. E depois eles disseram. Disseram o quê? Aí está escrito ali o que eles disseram. A nossa vida de oração só vai ser prazerosa se nós iniciarmos nesse lugar, iniciarmos no Espírito Santo. Aí ela vai passar a ser prazerosa. A gente aprender a operar na nossa vida de oração, se iniciando no Espírito Santo, orando no Espírito. Sempre. Aleluia. Aí vai ser prazerosa. Porque o nosso desafio hoje é transformar a nossa vida de oração, de obrigação, em prazer. Porque tem pouca gente nos cultos de oração nas igrejas. Por que tem? Não pensa que é só aqui, não. Onde é que estão os crentes nos cultos de oração? Que deveria ser o principal culto de uma igreja. Mas nós queremos que isso vá acontecer. O culto de oração se transformando no principal culto da igreja. Ah, não é porque a igreja não está com atrativo. E é necessário um atrativo? Se o atrativo é ele? Se o atrativo deve ser ele? A gente está errando na administração? A gente tá errando no dia do culto? Será que é o dia? A gente passou para quarta-feira? Será que é esse? E nas terças, como era? Então não é questão de dia, não é questão de lugar, não é questão de cadeira, não é questão de programação na igreja, não é uma questão de colocar um ministro bom. É uma questão de prazer, é uma questão de desejo. Essa é a questão. De desejo. Aleluia. Porque não é a questão da nossa programação, é a programação dele. Só vai se tornar prazer quando você mergulhar, e eu também, na programação dele. A gente vem para a programação do culto, que existe por causa da ordem, mas na realidade a gente vem para mergulhar na programação dele. Aí se torna prazeroso. Aleluia. Aí a gente não só vai vir porque está escalado, porque é pela força da escala que a gente vem. E eu sei que isso ajuda a gente. Amém? Uma escala ajuda, está tudo bem. Mas a gente não pode viver na motivação de uma escala, da ajuda de uma escala. Porque o atrativo é ele, deve ser ele. Quando é ele, independe de escala.
Quando o atrativo é Ele, fica saboroso, fica eletrizante, se torna. A gente vai querer. É porque, na realidade, Ele não se tornou o atrativo para nós. Ele, a pessoa do Espírito Santo, Deus. Quando Ele se tornar um atrativo, a gente não vai estar em busca de atrações. Porque Ele é o atrativo. Ele me disse: o que eu tenho para lhe atrair sou eu mesmo. Isso é bom. A pessoa dele, o que eu ofereço a você como atrativo, sou eu mesmo. Porque sabe que a gente pode ser atraído para Ele pelos dons? Por causa dos dons. Os dons podem funcionar para a gente, a operação dos dons, a manifestação dos dons, como um atrativo. Mas quando não tiver a operação dos dons, aí perde a motivação, perde o interesse. É Ele que deve ser o atrativo. É a pessoa dele. E quando Ele se tornar um atrativo, eu vou te dizer, aleluia, nada impede. Nada vai impedir dessa busca incessante, desse desejo por Ele. E aí Ele passa a ser a causa da nossa vida. E por Ele ser a causa, naturalmente as consequências disso vão se manifestar. Naturalmente o que eu falo é espontaneamente. Porque toda causa produz uma consequência. Se o Espírito Santo, a pessoa dele, é a nossa causa, as consequências disso vão se manifestar espontaneamente. A gente precisa entender isso. Aleluia. Amém. Essa ferramenta que Ele nos deu vai criar em nós um desejo, uma responsabilidade, pelo grau de importância que a gente vai dar dessa ferramenta, oração em outras línguas, falar em outras línguas, uma linguagem sobrenatural de oração. Quem fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. É orar para edificação pessoal. A oração como um dom para que haja interpretação, edificação da igreja. Aleluia. E ele diz: progrida, pelo que fala em outra língua, ore para interpretar. Ele quer que você progrida. Pelo que fala em outra língua, ore para interpretar. Isso é Paulo ensinando. Como é que as línguas acabaram lá na igreja primitiva se Paulo está ensinando na carta? Se língua não é para hoje, então é demônio que está inspirando a gente? É demônio que está me inspirando a falar em outra língua? Sou eu que estou inventando? Não, é porque está operando porque a gente crê. Amém? Porque a gente crê. Aleluia. Eu tenho participado desde quase do início do centro de oração e eu sei o benefício que isso tem causado na minha vida. Sabe? De intensificar uma vida de oração em outras línguas. Aleluia. Aleluia. E nós queremos trazer isso para a igreja. Amém? Essa cultura de oração, que a gente sai da obrigação para o prazer. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eita glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente decide falar em outras línguas, tem que ter intencionalidade.
Não é só abrir a boca e pensando, eita, amanhã tem o trabalho, se amanhecer chovendo, vai ser ruim para me levantar. Tem que conectar boca e coração. Intencionalidade. Aí isso vai produzir resultado. Aí quando produz resultado, a gente vai desejar mais. Porque o resultado nos impulsiona a desejar mais. A gente está provando o resultado. Mas só vai provar com intencionalidade. Aleluia. Vamos fazer isso hoje. Amém? Já que pregamos a palavra, vamos seguir, amém, aquilo que creio que por inspiração foi ministrado. Aí a gente vai para a prática. E eu desejo que por aquilo que foi ministrado seja diferente hoje para você. Seja diferente hoje para você. Não seja a mesma coisa dos cultos anteriores. Vamos orar em outras línguas. Que cansaço, meu Deus, acaba logo. Quando a gente começa a provar, sabe, desse resultado, está faltando 10 minutos para acabar a oração. A gente não vai estar dizendo, ainda faltam 10. A gente vai dizer, sabe o quê? Ainda faltam 10, dá para aproveitar mais 10 minutos. A gente não vai se lamentar porque falta 10, não. A gente vai vibrar porque ainda tem um tempo. Não terminou agora, ainda tem mais 10. Ainda tem mais 20. Oh, glória. Amém? Você pode fazer isso agora? Não deixe nada fechar a tua boca. Você é quem decide. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Isso não deve impedir que a gente feche a boca. Amém. Então vamos lá. Aleluia. Rumba ascuba juba askedio upra ascabonote. Riabo neite tchu ai kendo plubra ascabo mai gezo puti ai geto ura ai en boba mai que sucopa asubu. Lidio mai seketomba. Ai gendo plufa ai glebro oro rindo moti. Gez que desculpa, andai sombre, nas que tu letos tu danalo checa, riba a sori ambranda ascai, ai, docho ude ere, tude cada asco, rambababa usco, bamai, aya, ha, uri a dote compa, babai, tekendo, tcomba, nai, chompa, nai, não está fora de ordem, eu estou orando junto com você, amém? Se eu estivesse aqui orando e você o escutando, eu precisava interpretar. Mas nós estamos orando juntos. O convite aqui é para orar juntos em outras línguas. Então nada está fora de ordem. Europa a docho boloda ai gocho prida a esquede escombri rinda badira ai gesco riche e crete escupri dendo nation e gasco puja mai que duchon baia ca e requejo pruja shonde rei ado juda leva netsi boca ascai rete e lecho ucha abonde ascai recarregue sua bateria rumba a esquerda a jompa da recarregue sua bateria. Rumba da esquerda. Recarregue a sua bateria. Rumba da bola da candere candoropumba mamamamai. Rete eke chopri azombre rinda ai gles comprugem ekle etsecho oprunjas era a jom. Nós estamos orando para edificação pessoal, mas se você continuar, você pode entrar em outras dimensões de oração junto com o Espírito Santo. Pode vir intercessão, pode vir um rosto de alguém, uma nação, uma palavra, aleluia. Você está entrando na dimensão, mergulhando no universo do Espírito para andar na dimensão dele.
Era a dobra daskom. Era a jochi endi iruri. Rinja abikendetu. Glass compadon play da school. I beneskai detske dochu. Mele fronda ura aga asku. Araka alaba nasira. Remba asko. Bake ika ura a zira. Glass que topa. Brune esco. Yan descobri nais geton boba. Gres get leta. Dutam. E pedia a dotcomba a dotcom. Mas o que é que eu estou orando? Você está orando o que o Espírito Santo está criando. E eu estou falando a quem? A Deus. A domba. Ascom, inda aiwen, desquero, blu, mex ketuta, mulufa, bles capunde, renda, escure, nai, grex ketu, rita, ablia, aishon, xk, dona, aiskada, licha, bileva, nuta, balaconda, sky. Uri, bomba, aienda, askebompo, bitsen, beps, maiaca, azuba, agodo, não. Agodo na netsko, ira baba seca, rona askai de escobre, aikedi ira ascomba, andon detsko, ira a doma da esconde, ducha, ye docha ura a scoba, doce chai, rio chembele fudi, laga asco, branda askei, rona a jomba askeja ai we ya bobo bala supra renda asco enda fru gesco binasketo plu fanasco panduchi ni capot leba nasca liba niura alo ora askai rida escucha now gesco pidaisonde nuchi dita rida a flo fanascu ande eru ura aba funa ake suka bica dusi kaba licha meca sukaba rinda basuka ramba dasada luti na rede esco rede ira ruba anascopala lex ketupa iacobala lika da bila ponde escaba na skete chompunde escanga punde sei ya tochom chompri escanga pluches ori você iniciando no Espírito, aleluia, mergulhando nele, ele vai começar a tomar governo da oração. Sabe que daqui a pouco você pode falar no seu entendimento, você pode orar no seu entendimento, mas você vai perceber que existe uma inspiração. Você está debaixo do governo do Espírito para orar no entendimento. Eles levantaram a voz e disseram: isso deve ocorrer. Você começa nesse lugar de oração do trono, a partir do trono, a partir da comunhão com o Espírito Santo, esse lugar de oração. Daqui a pouco você vai estar aprendendo a seguir o fluxo do Espírito Santo. E aí a vida de oração começa a ficar eletrizante, gostosa, prazerosa. Porque não só está envolvido os teus assuntos, mas está envolvido os assuntos do Pai. Você está orando os assuntos do Pai. Por isso que fica gostoso, eletrizante. A casa, quando se torna enfadonho? Quando só são os nossos assuntos falados. Mas eu não estou sentindo nada, né? Pelo sentir. A vida de fé não está ligada aos sentimentos. Se eu sentir um arrepio, aí eu sei que Ele está presente. Com arrepio ou sem arrepio, Ele está presente, porque a Bíblia diz que Ele está.
era a sombra, era a gues, ura a banda asqueira, ala adasco, ura a lobre ascai. A gente não se move pelo que sente, a gente se move pelo que a palavra de Deus ensina. Era a sopra das combrinai, levronais combrinai somba, radascai, dascai. O seu sentimento pode estar todo contrário aí. Traz ele para esse lugar de refrigério, traz esse para o lugar de descanso, orando em outras línguas. Traz teu sentimento afetado, emoções afetadas, ou não segue as emoções e os sentimentos afetados. Traz as emoções e os sentimentos afetados para esse lugar que você está. E a partir desse lugar, em oração, que as suas emoções e sentimentos serão afetados. Era a 10 comba, irá bonas que derera, irá Deus combrinai lembro, Nike, ducha, back saca, dobre da escada, ela elecre dos combrinai da escada, ela dá descomponde, plucha, escão. Aí daqui a pouco possa ser que venha uma inspiração para você exercer autoridade sobre algo que você não estava exercendo. Porque você iniciou nesse lugar de oração. No Espírito Santo. Era I guess culpa dai brondas cabanais cai. Em algum momento você vai começar a perceber línguas de intercessão. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar, né? Quando eu não sei orar é porque o motivo é esse, é porque a gente não sabe orar como convém. Isso é um fato. Aí ele nos assiste. Orar com a assistência do Espírito Santo. Yararascado, Yaralas Jesuri, a Desuri, Babonira, Linda Boba Bai Cascado, Elais Echado Escom, Orilá produz Sonchon. Se levantar uma nota no teu coração que é o Espírito Santo dando, ou não desconfia, será que é isso, será que é aquilo? Não, vai, entra no fluxo. Não tenha medo. Ele pode dar uma nação a você para você orar agora, porque ele sabe a necessidade daquela nação. Ele pode dar um estado, uma pessoa. Ele pode te dar um hospital específico. Aleluia. Ele pode te dar uma autoridade específica. Segue o fluxo. Mas eu não sei muita coisa a esse respeito. Se ele deu apenas uma palavra, pega aquilo e ora sobre aquilo. Quando a gente acredita que é assim, é que vai se tornar prazerosa a oração. Às vezes nós vamos entrar nessa linguagem sobrenatural de oração, em outras línguas, no aspecto de intercessão. A gente nem vai saber pelo que está intercedendo, a gente só sabe que está intercedendo. Isso é muito bom. E se estamos intercedendo, cooperando com o Espírito Santo, algo está acontecendo e algo vai acontecer. Mesmo que eu não tome conhecimento do que era específico. Se você perceber a inclinação de intercessão, mergulha nisso. Aleluia, progrida. Ai quis comuna moda, irabonas comba, das comba na escada, irado shura, rinda, mica, scupa, dalacos, cumba, na skei, riga escora, rada ascondeta, liga escobre, na setia, uri andone, na escombada. Uri andos ai todos cumpri na escando sai de soche, Jotsoche, don't you say that keske diskichon, inabulopri et sonda iado napo das compri das tomba, urinabonas ere que sopra das canda no checando, ira asqueda, redo escabonai descabonita, riga asconda, renda malufa na funda marita, malaco sucumba na sa, rica suma, maria condoponda, iaco dupa da recadaço, ripo dos cabos, era cundia masquede, era scumbi na esquede, riche chão,
esquidomaço de uma neta, ira a dombre na escamba, nas do chão, yakescar, ura mabas comunda, anakisco, ya dochon bajuji now etskei, ira aske buneforde na duidia, desculpa naske ia forneci. I get no banasco, ya que eu dusco na esquerda, ela I somba na sedompu, eka dobana vonaske, vonaske do bia deske, ocha chumba nas camba na banat se candocho, chomba, ori eu percebo que nessa noite recarregamento de bateria, é como se a bateria tivesse arriado e agora está recarregando. Existe esse aspecto de carregar uma bateria. Irmão Rei, eu falo sobre isso. Era a jovem na escamba, orando em outras línguas. Era das que rupa. Era lá e ousadia começa a chegar. Ousadia começa a chegar para você se posicionar. Eita, sacadopa na jomada. Era e por inspiração você está se posicionando e falando a coisa certa. Aleluia, orando a coisa certa, declarando a coisa certa. Porque iniciou nesse lugar de oração no Espírito. Daqui a pouco você está declarando no entendimento, mas debaixo de uma inspiração. Reda, runda, musuca, balafo, daskai, doskia, evora, igabo, nossúria, banaço, mita, todas, gobanas, ura bababa, ira babá, era babioda, alalaban, elamine, nanai, no, I know the manendo, American, Iraq's go out, ora, Yanamere, das Condabria, Yanzotan, Ixandano, Lavan, a Canbo, John Van Ikes, Company, Nice Side, and Chai, John Van Nice Co, John Van Nice Co, and Nice Gedira, Redes Company, Night Dochan, Mama, Erade escombri nas ondas, sia, era escandopan, e diabo nas que ai, e na move, gas que fornecicadori, beautiful, enascomba, oriada, sa, cheia. Iradida, baca, baboca, zapaca, batuda. Urineveira, está chegando no lugar de descanso. Você está se encaminhando para o lugar de descanso. Você está se encaminhando para o lugar de descanso. Sim, para o lugar de descanso. No lugar de descanso. Lugar de paz. Sossego, tranquilidade e segurança. Sossego,
tranquilidade, segurança. Esse é o lugar de paz. Está se encaminhando, continua. Descanso chegando. Oh, porque você está se encaminhando, orando em outras línguas. É o descanso. Radascabo, Eka, Ake, Ducho, Uba, Nasuri. Era a Aske, Chomba, Naske, Ei, do Banasketo, Rido Plaza, Chubri, Age, ei, do Pluvra Nasketo, Rados como, Aie, Chopuja, Glesko, Randa Askai, ei. Começa a ficar gostoso. Começa a ficar gostoso. A oração ficando gostosa como uma comida que a gente aprecia. Que a gente degusta. Essa vida de oração. Romba das cobras, rubri das cobras, reda, área, rado, renda, sky, aro, ora, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aprende isso hoje. A nossa vida é de dentro para fora, de dentro para fora. A gente fica esperando algo exterior acontecer, demonstrar. Não, a nossa vida começa de dentro para fora. Vai se exteriorizar porque se inicia dentro, nas nossas entranhas, onde o Espírito Santo habita. Vamos parar de viver de fora para dentro. Esperando um sinal, esperando uma notícia boa. A notícia boa está dentro e você move essa notícia boa de dentro e ela vai se exteriorizar e vai manifestar e tomar lugar aquilo que está fora de ordem. É de dentro para fora, é de dentro para fora. Pare de viver de fora para dentro, esperando um sinal, como era na velha aliança em algumas situações, esperando algo de fora dizer alguma coisa. É de dentro para fora. A voz está dentro, a voz está dentro. A voz. Sabe, quando você e eu aprendemos a viver de dentro para fora, a nossa voz não vai ser um eco, vai ser a voz. Vai ser a voz. Não eco, replicando uma voz. Não. Quando a gente aprende a viver de dentro para fora, aleluia, vai ser a voz. A sua voz vai ser a voz, de dentro para fora, e não um eco. Vai ser a própria voz dele. A própria voz dele. Levante suas mãos, dê graças. Eu te dou graças, obrigado. Queremos viver a tua plenitude. Queremos mergulhar no teu universo, Espírito Santo, para andarmos na tua dimensão. E o teu universo está aberto na comunhão. Nos ensina. Precisamos da tua ajuda. Você é o ajudador.
do corpo de Cristo, dos filhos de Deus. Obrigado por sua ajuda. Obrigado. Obrigado. Oh glória. Oh glória. Dê graças pela oração que você fez. Dê graças porque quando a gente ora, a gente recebe na hora que orou. Dar graças é um remédio contra a ansiedade. Porque toda vez que aquele mesmo assunto vier para você, que você já orou, dê graças pelo resultado. Isso, amém, barra a ansiedade. Ações de graças. Obrigado, Senhor. Já está feito. Aleluia. Glória, pode sentar. Glória. Tem alguém que quer receber o Senhor Jesus nessa noite, se você está aqui? Aleluia. Glória. Se você está aqui e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, você pode receber hoje à noite. Aleluia. Os conselheiros vão ministrar a palavra, vai gerar fé no seu coração. Amém. Você recebe e passa a falar em outras línguas. É tão simples. É tão simples. Já tive algumas experiências de gabinete que as pessoas vinham se aconselhar por um motivo e depois do aconselhamento elas voltavam para casa batizadas no Espírito Santo. Porque é tão simples. Só ministrar a palavra, mostrar a pessoa, crê, recebe. E às vezes a gente vê pessoas sofrendo há anos, né? Esperando o batismo. Por isso que não foi batizado ainda. Você não espera, você recebe. Porque a promessa já foi cumprida. Promessa cumprida não se espera. Promessa cumprida se recebe. Estou esperando o batismo. Esperando. Por que está esperando? Se foi concretizado lá no dia de Pentecostes. A promessa foi cumprida. Por que está esperando? Esperando a promessa cumprir? Como é que eu vou esperar a promessa? Vou esperar uma promessa que já foi cumprida. É ilógico, né? Esperar uma promessa que já foi cumprida. Não, você recebe porque ela foi cumprida. Tem alguém que recebeu o batismo? Glória. Então você que é batizado, ore em outras línguas. Eu sempre estou incentivando, ore em outras línguas. Aleluia. Oh glória. Amém. Pedido de oração. João Medeiros se encontra no hospital João 23 em estado gravíssimo, entubado. Amém. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por João Medeiros. Há uma situação grave relatada, mas nada é tão grave que não possa ceder, que não possa cair diante do poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda ação maligna na vida de João Medeiros se desfaça agora do corpo dele. Espírito de morte, solte João Medeiros agora. Nós ordenamos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos a palavra que foi enviada e sarou João Medeiros e o livrou do que era mortal. Seja curado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, interna e externamente agora, para a glória de Deus Pai, para louvor do nome de Jesus. Declaramos João Medeiros restabelecido agora, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Órgãos agora sejam assistidos pelo poder do Espírito Santo. Ressuscite agora. Ressuscite agora. Em o nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. João Medeiros sará. Tem alguém com alguma dor, enfermidade? Quer oração para a cura? Todos sarados? Amém. Glória a Deus. Vamos lá.
Chega, Ivaldo Júnior.